Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Telescópio na Magia Natural, de Giambattista della Porta, do Fumikazu Saito. Esse é um livro que foi publicado aí pela editora PUC de São Paulo em 2008. Então ele vai falar sobre esse conceito de magia natural, que ele é um conceito que vem lá do Renascimento. O Bruce Mohan, ele argumenta que o trabalho de tradução das obras herméticas por Marsilio Ficino, em 1433 a 1499, século XV, sob o patrocínio do Cosimo de Medici, ele trouxe o renascimento do hermetismo em 1460. Tá? Então, o renascimento. Então, o renascimento ele é marcado pelo ressurgimento do hermetismo. Sob a iniciativa de Marsilio Ficino, Cosimo de Medici fundou a Academia Florentina. O Codex Hermético, traduzido por Ficino, ele traduziu textos que alguns deles já eram conhecidos, mas de qualquer maneira, o Mircea Eliade ele destaca que a tradução latina do Corpus Hermético de Ficino constitui de fato uma nova interpretação audaciosa e criadora do hermetismo, um verdadeiro renascimento do hermetismo na Europa Ocidental. A influência dos escritos esotéricos nessa época fica evidente quando o Cosimo de Medici ele pediu para que o Marsilio Ficino suspendesse a tradução latina dos textos de Platão para que priorizasse os textos de Hermes, isso em 1463. Tá? Então aí mostra o interesse nessas obras. Os neoplatônicos do Renascimento reforçaram o conceito de magia natural, como a gente observa nos textos de Giambattista della Porta mais tarde, no século XVI. Ficino, Paracelso, Giordano Bruno, todos eles falam desse conceito de magia natural, ao que Paulo Rossi, o historiador, ele se refere como uma ciência mágica, ou o tempo dos magos. O Fumikazu Saito ele destaca que, ainda que muitos desses filósofos naturais eles se utilizassem de instrumentos, alguns até com alquimia, que tinha todos aquele instrumental, o uso desses instrumentos difere do uso de um instrumento científico do século XVIII em diante. Porque, embora você tivesse ali medidores de temperatura, de pressão, barômetros, termômetros, não há uma preocupação e uma medição quantitativa da grandeza física, muitas das quais serão definidas somente posteriormente. Então, o conceito de temperatura não está definido, o conceito de pressão atmosférica não está definido. Na Inglaterra, os barômetros eles eram conhecidos como weather glasses. Eles se limitavam a prever a ocorrência de chuvas, mas não de uma maneira quantitativa, com números, sem qualquer escala para medição de pressão barométrica, um conceito que vai ser usado só posteriormente. Na busca pelos efeitos maravilhosos que esses filósofos naturais estavam procurando, através da magia, a ideia que fossem o que tivesse que de mais impressionasse o público seria mais interessante. Então, os instrumentos eram vistos pelos magos como meio para intervir na natureza, usando a própria natureza, de modo que havia um interesse na existência dos novos efeitos não percebidos. Esse é um ponto-chave aqui da coisa. Eles se interessavam na busca desses novos efeitos. Então, as novas imagens captadas pelo telescópio, por exemplo, elas seriam consideradas como aberrações e distorções da natureza por alguns filósofos naturais, que considerariam aquilo como aquilo ali não é realidade. Aquela imagem que você está vendo no telescópio, isso é uma coisa sobrenatural, isso é uma coisa do demônio. Então, sobrenatural, isso é pecado, afasta-se disso. O Giambattista della Porta, com esse conceito de magia natural, ele já se interessava nesse fenômeno. Então, esse conceito do mago, da abertura dele pelo extraordinário, acabou favorecendo o desenvolvimento da ciência.
porque assim ele permitia revelar os segredos ocultos da natureza. Então, nesse sentido, a aberração esférica não era um ruído que deveria ser eliminado da investigação em magia natural, mas um novo fenômeno que deveria ser acolhido pelo mago, porque manifestava um outro aspecto da natureza. Então é isso. Muito obrigado, então.